De 0 a 10, qual a chance de Gabriel Jesus virar reforço do Palmeiras para o Super Mundial de Clubes? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e conta também sobre a linda história de Breno Bidon, a maior promessa do Timão depois de Wesley. Bora falar sobre o São Paulo, como anda a renovação de contrato do lateral esquerdo Wellington. Já Tite voltou a ser muito vaiado e xingado por torcedores do Flamengo depois da vitória magra por 1-0 contra o Amazonas nessa quarta-feira na Copa do Brasil. Preciso te falar sobre Fábio Carille, que tem tudo para permanecer no Santos com direito a um aumento salarial. Falo ainda sobre o Bernard, que antecipou sua volta para o Galo. Qual a chance de Ramon Dias, ex-treinador do Vasco, pintar no Cruzeiro? As últimas do mercado, bastidores, finanças e também o lado financeiro dos principais clubes nordestinos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações e comentarem tudo o que quiserem. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Não fui bem nas dicas dessa quarta-feira, mas nessa quinta-feira a rodada parece um pouco mais tranquila. Tô colocando na tela os meus palpites, tem Botafogo e Vitória, vou de Botafogo. Tem Águia de Marabá e São Paulo, vou de vitória do São Paulo. CRB e Ceará, vou de ambos marcam. Goiás e Cuiabá, vou de vitória do Goiás. Para completar, Palmeiras e Botafogo, o Verdão é favorito. Para participar na aposta ganha super simples, tem link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, depositou 100% dessa grana volta em bônus. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a CBF, que decidiu adiar todos os jogos envolvendo times gaúchos até segunda-feira, tudo por causa das chuvas muito fortes no Rio Grande do Sul, que já causaram a morte de mais de 10 pessoas. Já o Grêmio avançou na renovação do contrato do zagueiro Gustavo Martins, 21 anos de idade. O novo vínculo deve ser estendido até o fim de 2027. Para completar, queria contar que o Atlético Goianiense bateu o Brusque por 1-0 fora de casa, jogo da Copa do Brasil. Já o Fluminense fez 2-0 no Sampaio Corrêa, no Maracanã. Souza e Red Bull Bragantino empataram na casa do Souza 1-1. O Ipiranga de virada com gols depois dos 50 minutos do segundo tempo bateu o Atlético Paranaense por 2-1 em casa, enquanto Fortaleza e Vasco ficaram no 0-0. A saideira do giro de notícias, o Guarani está conversando com o Júnior Rocha, técnico que disputou e fez bom campeonato paulista pela Inter de Limeira. A tendência é que o Júnior Rocha seja anunciado como o novo comandante do Bugre nas próximas horas. Bora contar para vocês agora como ficaram os faturamentos dos 7 clubes mais tradicionais do futebol nordestino na temporada passada. Fortaleza nadou de braçada em relação à concorrência, deixando para trás inclusive o Bahia do Grupo City. 371 milhões de reais de faturamento, uma clara demonstração de que Marcelo Paz e companhia não são apenas bons, são excelentes. Eles tiraram o Fortaleza da Série C do Brasileiro, o colocaram na primeira divisão, brigando por títulos, chegando longe nas competições e faturando com enorme facilidade mais do que todos os concorrentes. Segundo lugar do Bahia, 176 milhões de reais. É um Bahia em reestruturação, foi comprado pela SAF do Grupo City, certamente se tornará em pouco tempo a grande potência do futebol nordestino, mas na temporada passada o Bahia ficou na segunda colocação, bastante atrás do Fortaleza. A partir do terceiro lugar, somente times que estão em outras divisões que não a primeira. É natural que os times da primeira divisão tenham mais receita, especialmente por conta dos direitos de transmissão. Terceira colocação do Ceará, 131 milhões de reais. Quarto lugar para o Sport, 73 milhões de reais. Queria chamar atenção para a capacidade financeira dos clubes do estado do Ceará. Fortaleza em primeiro, Ceará em terceiro. O Sport, como eu contei, em quarto, 73 milhões de reais. E o Vitória em quinto, com 72 milhões de reais. Esses 3 times disputaram a Série B no ano passado. Vitória conseguiu acesso para a Série A e certamente em 2024 vai ter suas receitas alavancadas, possivelmente só atrás de Fortaleza e Bahia. Sexto lugar para o Náutico, 21 milhões e 900 mil reais. O Náutico disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. Já o Santa Cruz, gigante do futebol nordestino, em especial do estado de Pernambuco, não divulgou seus balanços até a conclusão desse vídeo. E aí, o que te surpreendeu mais desses números? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza?
Quero repercutir agora uma informação que vem do Rio de Janeiro. Jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, afirmou que Ramon Dias interessa ao Cruzeiro. Você associou o nome às pessoas, né? Técnico argentino, recentemente dispensado pelo Vasco. Ele havia trabalhado no próprio Cruz Maltino com Alexandre Matos, o novo diretor executivo, novo CEO de futebol do Cruzeiro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com Alexandre Matos para saber se existe alguma possibilidade de negociação. E o Matos afirmou que não há, nesse momento, nenhuma intenção do Cruzeiro em demitir o Fernando Seabra ou tirá-lo do cargo de técnico do Cruzeiro. É importante fazer uma lembrança de que todos os membros importantes do departamento de futebol do Cruzeiro na era Ronaldo caíram. O Paulo Autuori, o Paulo André, o Pedro Martins já havia saído, o único que restou foi justamente o técnico Fernando Seabra, que certamente não é alguém com costas quentes, não é alguém de enorme tamanho. Então acho natural que o Cruzeiro faça uma avaliação do trabalho e eventualmente até dispense o Seabra. Mas, segundo o Alexandre Matos, na manhã dessa quinta-feira essa chance inexiste. Ele tratou como mentira essa possibilidade de o Ramon ser contratado. Ramon e Alexandre Matos têm uma relação boa. Não dá para dizer que são enormes amigos, mas se respeitam por conta do trabalho nos tempos do Vasco. Houve até uma discussão, algo público, de uma relação, de uma diferença entre eles, mas o problema tanto do Matos quanto do Ramon Dias sempre foi com o Lúcio Barbosa, que é o CEO do Vasco, alguém que nunca trabalhou como CEO e alguém que nunca esteve no futebol, está fazendo hora extra lá na 777. Só para completar, se em algum momento o Cruzeiro mudar de ideia e decidir por contratar o Ramon Dias, vai precisar colocar a mão no bolso. É que o Seabra ganha R$200 mil por mês. É de longe o técnico com menor salário entre os 12 grandes clubes do futebol brasileiro. Já o Ramon Dias ganhava nos tempos de Vasco R$1,5 milhão mensais. Esse valor era dividido por ele e seus membros da comissão técnica. Quero falar agora sobre Bernard. Boa notícia para o torcedor do Galo. O atacante de 31 anos de idade, que já tem um acerto com o Atlético, decidiu antecipar seu retorno ao Brasil. O campeonato grego se encerra no dia 25 de maio, partida do Panathinaikos, a equipe do Bernard contra o Aris. No dia 31, o Bernard embarca lá da Grécia, rumo a Belo Horizonte, com desembarque previsto para as 3h30 da tarde, e os torcedores do Galo já começaram a preparação para o Aerogalo, para recepcionar o Bernard, como já fizeram com outros ídolos, incluindo o Diego Tardelli. O Bernard não conseguirá jogar antes de 10 de julho. Importante fazer essa ressalva, a janela por aqui só abre em 10 de julho. Então, por mais que ele já tenha um pré-contrato assinado, por mais que ele já tenha tudo acertado com o Atlético, o Bernard só terá a condição de atuar no dia 10 de julho. É natural até que o Atlético dê um período de descanso, de folga para o Bernard, para que ele não emende uma temporada na outra e não sofra as consequências de um desgaste físico. Mas está certo que ele desembarca em Belo Horizonte no dia 31, passagem comprada, e o atacante está voltando para o Galo. Nos últimos dias até surgiram notícias de que o Panathinaikos tentaria ficar com o jogador. Houve uma proposta do Panathinaikos ao Atlético por causa do pré-contrato. O Atlético disse que não abria mão do Bernard e ele será reforço atleticano muito em breve. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quero te atualizar sobre a situação do lateral esquerdo Wellington. O Wellington virou o titular absoluto do São Paulo depois da saída do Caio Paulista. É contestado pelo torcedor, mas na ausência de outros atletas para essa posição, São Paulo faz força para renovar com o Wellington. Lateral de 23 anos de idade, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro e a renovação é das mais complicadas. Tudo por causa da questão financeira. Hoje o Wellington ganha R$70 mil por mês. Livres de impostos sobram algo na casa dos 40 mil. O Wellington pede R$600 mil mensais para renovar seu contrato. Esse valor inclui salário, direitos de imagem e luva, um prêmio pela assinatura do contrato. O São Paulo considera absurda a pedida do Wellington. Nenhum dos outros atletas que subiram de Cotia para o profissional e que são até mais importantes do que ele, como Pablo Maia e Rodrigo Nestor, tem salários próximos dos 600 mil. Muricy Ramalho deu uma entrevista à TNT para atualizar alguns dos aspectos dessa renovação. Ele disse, abre aspas, já tivemos muitas reuniões para renovar com o Wellington. A cada vez nos aproximamos de uma renovação, mas tem coisas que não são fáceis. Já fizemos várias propostas porque a gente tem que ficar com ele, fecha aspas. Te diria que a chance de renovação existe, mas não é das mais altas. Caso bem mais complicado, por exemplo, do que do Arboleda. Até porque o Wellington tem mercado, já foi sondado por Corinthians, Flamengo,
internacional em especial, enfim, o Wellington está avaliando as opções de mercado e o São Paulo vai precisar abrir os cofres para ficar com o jogador que não consegue convencer o torcedor. É bom contar que há muita ressalva do torcedor tricolor para com o Wellington. Só para completar, em meio a essas tratativas, São Paulo segue buscando um jogador. A ideia é contratar um lateral esquerdo de peso para metade do ano. O nome dos sonhos é Alexandro, jogador que está deixando a Juventus. Se não rolar com o Alexandro, o tricolor vai tentar o Ismaili, que pertence ao Lille, jogador que atuou durante muito tempo no Shakhtar Donetsk e que é São Paulino fanático. Bora falar agora sobre Fábio Carille. Fui o primeiro a contar para vocês na manhã dessa quarta-feira que o Carille interessava ao Vasco. Ao longo da quarta-feira, as negociações existiram, o Vasco chegou a sugerir um aumento de 50% em relação ao salário do Carille, além de um contrato de 3 temporadas. No início da manhã dessa quinta-feira, conversando com uma pessoa próxima ao Carille, posso contar para vocês que essa chance de o Carille trocar o Santos pelo Vasco não existe mais. O Carille decidiu ficar e está em tratativas com o presidente Marcelo Teixeira para ter seu contrato prorrogado e com um aumento salarial. Hoje o Carille ganha R$300 mil por mês no Santos. É um dos técnicos mais baratos entre grandes clubes de futebol no Brasil. A gente só precisa fazer a ressalva de que o Santos joga a Série B, até por isso há necessidade de salários mais baixos. Mas o Marcelo Teixeira já sinalizou com um aumento salarial e com a extensão do contrato. Hoje o vínculo do Carille se encerra em 31 de dezembro e vai ser prorrogado de forma automática por mais um ano. Carille e o Marcelo Teixeira discutem para que esse contrato tenha a duração de 3 anos, o mesmo período em que o Marcelo será presidente do clube. Em paralelo a isso, o Carille está comprando um apartamento lá em Santos, super adaptado à cidade, e tudo se encaminha para que ele permaneça no clube agora com um aumento salarial. Bora falar agora sobre o Flamengo. E Tite se queimou de vez com um torcedor rubro-negro. Nessa quarta-feira, com o Maracanã para mais de 40 mil pessoas, vitória por 1-0 contra o Amazonas, o único gol marcado por Pedro. E muitas vaias para o Tite, antes, durante e especialmente depois do jogo. Antes da bola rolar, durante o anúncio dos atletas e da comissão técnica no placar eletrônico do Maracanã, o Tite já havia sido vaiado. Depois da vitória magra por 1-0 contra um time da Série B, aí o Maracanã se tornou um terreno hostil para o Tite, com xingamentos, vaias e pedidos para ele deixar o clube. E é curioso constatar que o Tite, mesmo tendo sido campeão carioca, o Flamengo não venceu nenhum título na temporada passada, e mesmo tomando muito poucos gols, é bastante contestado. Mas eu entendo e concordo com o comportamento do torcedor do Flamengo. O rubro-negro gastou quase R$200 milhões em reforços nesse ano, tem de longe a maior folha salarial da América do Sul, e o torcedor espera por um time que jogue mais bola. No 1-0 contra o Amazonas, equipe preguiçosa, de muita ligação direta, de pouca criatividade ofensiva, nem parece que o Tite é o melhor técnico do futebol brasileiro ou entre os brasileiros. O trabalho até aqui é contestado. Na entrevista coletiva, o Tite admitiu que a coisa não tem funcionado, abre aspas, não fizemos uma boa partida e temos que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo. Estivemos abaixo e nós temos essa consciência de que estivemos abaixo. Fecha aspas. Não basta só ter a consciência, né? O Flamengo não vem jogando bem já há algum tempo e se continuar desse jeito, a pressão no Flamengo funciona de maneira diferente e eu não vou me surpreender se o Tite cai. A única boa notícia para o torcedor rubro-negro nessa quarta-feira foi a volta de Gabigol. Ele entrou aos 18 do segundo tempo, mas diante da preguiça do time, o Gabigol nem teve tantas oportunidades para balançar as redes. Quero falar agora sobre a história de Breno Bidon, que está pintando como candidato a craque do Corinthians, atleta revelado na base, chegou com 14 anos de idade e agora aos 19 pode se orgulhar de ter marcado seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Foi na noite dessa quarta-feira, vitória por 2-1 contra o América em Natal, quebrando uma invencibilidade do adversário de 16 partidas. A história do Breno Bidon é bem legal. E esse menino está sendo trabalhado para, num futuro não tão distante, garantir uma das maiores vendas do Corinthians em todos os tempos. Estou para te dizer que eu acho ele mais jogador do que o Moscardo, que foi vendido por quase 20 milhões de euros ao PSG. O Moscardo tem muita capacidade física e muita capacidade de marcação. O Breno Bidon marca bem, mas também sabe jogar com a bola, o que é um prato cheio para os europeus. Atleta que teve recentemente seu contrato prorrogado até o fim de 2028, multa de 100 milhões de euros para o exterior e de 120 milhões de reais para o futebol brasileiro. 90% dos direitos pertencem ao Corinthians, 10% pertencem ao atleta. Queria contar um pouquinho sobre a história dele.
O pai, Glaucio, trabalha vendendo papéis de parede enquanto a mãe tem uma escolinha infantil. Família de classe média. Nunca faltou dinheiro, mas os caras sempre precisaram ralar bastante para garantir que o Breno e que a outra filha, a Laura, tivessem uma condição financeira razoável ou boa. É importante contar que o Bidon colocou na cabeça que seria jogador e aí realizaria o sonho do pai, que tentou ser atleta e não conseguiu, e do avô materno, que também tinha essa vontade de ser jogador. Contar que desde os 4 anos de idade, o Breno Bidon já joga futebol. Ele começou numa escolinha e com 6 anos pintou o primeiro teste. Ele acabou sendo aprovado no Palmeiras, mas tempos depois foi dispensado. Depois fez um excelente campeonato na Lusa, com 11 anos de idade, e se mudou para o Audax. E foi no Audax que ele viveu o momento mais difícil dessa curta carreira. Ele treinava durante toda a semana como titular, mas por causa de uma parceria do Audax com o Red Bull, quando chegava no final de semana, o dia do jogo, ele acabava indo para o banco de reservas e muitas vezes nem era utilizado. Foi nesse momento que se discutiu até a possibilidade de o Breno Bidon parar de jogar. Mas o Breno tinha colocado na cabeça que seria um jogador de qualquer jeito e passou a atuar em outros clubes. Primeiro ele foi para o Penha para treinar futebol de salão. Depois ele foi aprovado num teste no Sub-14 do Corinthians e desde então não saiu mais do timão. Enorme potencial, muita capacidade física e com bola. E mais do que tudo isso, um ótimo filho, um baita menino, que não dá um problema, não chega atrasado em treino, se dedica pra caramba. Ele treina no Corinthians, volta pra casa e ainda faz treinos com o personal. Não bastasse tudo isso, e quando acaba essa atividade com o personal, ele ainda fica brincando com a bola. Alguém apaixonado pelo futebol e dono de um potencial que certamente vai lhe garantir voos muito altos lá na Europa. O que você pensa sobre o Breno Bidon? Use o espaço para comentário para fazer a sua avaliação, beleza? Bora fechar o vídeo para repercutir a bomba das últimas horas. Benjamin Bach usou suas redes sociais para afirmar que a presidente Leila Pereira sonha com Gabriel Jesus, atacante de 27 anos de idade do Arsenal. A Leila tem 2 motivos para tentar contratar o Gabriel Jesus. O primeiro deles, eleitoral. O mandato da Leila se encerra em dezembro desse ano e ela precisa, na visão do Benjamin, de um trunfo para garantir a reeleição. O segundo ponto, o Super Mundial de Clubes. A ideia do Palmeiras é montar a maior seleção que puder para ter chance de vencer essa competição. Importante contar também que o Arsenal pensa em negociar o Gabriel Jesus. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa próxima ao atacante. O Gabriel passou por uma cirurgia depois da disputa da Copa do Mundo. Ele teve um problema no ligamento colateral do joelho e também no menisco. Desde então tem vivido com muitas dores e não se descarta a possibilidade de o Arsenal negociá-lo. A questão é como o Palmeiras vai viabilizar o retorno do Gabriel Jesus diante das cifras que são praticadas hoje pelo Arsenal. O atleta ganha 7 milhões de reais por mês ou 84 milhões de reais por ano. Só para lembrar, a Leila Pereira paga por todo o patrocínio, por todo o uniforme do Palmeiras, com suas propriedades, 81 milhões de reais. Então, o Gabriel Jesus ganha sozinho mais do que a Leila paga por todos os espaços no uniforme palmeirense. Esse valor de 7 milhões de reais equivale a quase 1/3 de toda a folha salarial do Palmeiras. Tenho para mim que seria absolutamente impossível que esse acordo fosse fechado, a menos que o Gabriel Jesus aceitasse uma enorme redução no salário, que também não parece muito normal, levando em consideração que ele tem 27 anos de idade e muito mercado no exterior. Ainda que não fique no Arsenal, certamente vão pintar propostas para o atleta. Para completar, tem mais um problema. O valor de mercado dele, de acordo com o Transfer Market, hoje o Gabriel Jesus está avaliado em 70 milhões de euros. De qualquer forma, trouxe aqui a notícia para vocês e aí vocês tiram as próprias impressões. Só para completar, quem de fato o Palmeiras busca é Luciano Rodrigues, atacante uruguaio de 20 anos de idade que pertence ao Liverpool. Ouvi que Leila Pereira e Anderson Barros se preparam para viajar muito em breve para Montevidéu, onde vão se encontrar com o Liverpool na tentativa de fechar a contratação do atleta. Só para completar ainda sobre o Palmeiras, Vampeta disse na Rádio Jovem Pan que o Verdão está de olho em John Kennedy. O atacante bomba problemático lá do Fluminense tem causado tudo e mais um pouco fora de campo. O Abel já teria aprovado essa negociação que poderia até envolver o atacante Rony. Você gostaria do John Kennedy no Palmeiras? Será que ele, com todo esse nível, essa série de atos de indisciplina, se encaixaria no rigor de Abel Ferreira? Estou para te dizer que ficaria bastante surpreso. Use espaço para comentário, para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, de compartilhar esse vídeo. Nos encontramos à tarde. Abraço, tchau!